Amém. Graça e paz, igreja. É bom adorar o Senhor e ver que Ele se move no nosso meio. E Ele quer falar ao nosso coração ainda hoje, mais do que já tem falado, mais do que a expressão do louvor que a gente tem oferecido a Ele. Ele quer retribuir com a direção para as nossas vidas, amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Quando Deus ministrava, na verdade essa palavra, há muito tempo, já estava no meu coração. Deus só não me permitiu eu ministrar ela. E de alguma forma eu espero que ministre ao seu coração e que você possa refletir. Não é uma palavra de exortação como ultimamente tem sido a partir de mim, mas vamos dizer que é uma palavra de ânimo com requintes de exortação. Mas que bênção é poder ouvir de Deus isso. Para a minha vida foi muito importante eu ouvir isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor, as nossas vidas, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que o Senhor fale conosco através dessa palavra, Pai. Pedimos que o Senhor venha a estar ministrando no nosso coração, não palavras humanas, Pai, mas o Teu Santo Espírito ministrando aquilo que o Senhor quer ministrar, particularmente a cada um, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Viva aqui olhando para a eternidade. Se assim eu posso dar um título para essa mensagem. Viva aqui olhando para a eternidade. E algumas coisas mexem com o meu coração quando eu vejo que a igreja precisa ter um esforço quando a se depositar no Senhor e fazer as coisas, mesmo que as circunstâncias tentem impedir você de andar como cristão nessa terra. E muitas vezes o desânimo vem sobre as nossas vidas. E eu lembrei de uma história de um cara que não era crente, um cara que morreu, que não era crente, mas esse cara ficou muito conhecido pelo reggae que fazia, né? Um tal de Bob Marley, já deve ter ouvido falar. Mas esse cara passou uma situação bem interessante na sua vida. Ele tinha marcado um show beneficente na Jamaica, né, seu país, para promover a paz, né, naquele país, tanta violência. E a organização estava tudo certo, né, um evento chamado Smile Jamaica. E 2 dias antes desse evento, ele estava em casa. Ele, a sua esposa e o produtor, né? E ele sofreu um atentado. Ele foi baleado, ele e sua esposa, e levaram ele para o hospital 2 dias antes, né, daquele evento que estava tão esperado na cidade. E naquele dia do evento ele aparece com todos os curativos lá naquele palco, e ele começa a cantar e faz todo aquele show. E no final vem alguém e pergunta para ele, né? Mas por quê? O que você veio, mesmo baleado, fazer, né, esse show? Você tinha desculpa para ficar em casa, para cancelar isso.
E aí ele diz essa frase: as pessoas que estão tentando destruir o mundo não tiram um dia de folga, por que eu deveria tirar? E isso tem um ensinamento para as nossas vidas. Tem um ensinamento, porque algo espiritual nós como igreja precisamos entender, que o diabo ele não tira um dia de folga para tentar destruir esse mundo, para tentar destruir as famílias, para tentar destruir a sua vida e desviar você do foco que é a cruz de Cristo. Ele não tira um dia de folga. Como nós, como igreja, deveríamos parar de pregar o Evangelho? Por que nós desanimamos em vir a um culto, desanimamos em pregar o Evangelho, em discipular, só porque às vezes as circunstâncias estão lá? Hoje eu estou cansado, hoje não vai dar, hoje... Quantas desculpas colocamos, né, na nossa vida para adorar o Senhor e Salvador que nos resgatou da escuridão? Quantas vezes nós deixamos, né, o desânimo nos pegar? É claro que Bob Marley tinha um senso de salvação totalmente equivocado, ele não conhecia a palavra de Deus. E mesmo assim ele, baleado, foi anunciar o que ele achava que podia mudar o mundo. Não mudou. Porque a gente sabe o que muda o mundo. Nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade e a vida. Por que nós deveríamos nos calar diante das circunstâncias que tentam nos fazer ir para trás ou ficar para baixo, né? Então hoje eu quero abordar algumas coisas que eu acho ser muito relevantes para a nossa vida cristã, para que eu viva nesse mundo através de uma fé, apesar das angústias, apesar das tribulações, apesar dos medos e desânimos que essa vida tem trazido sobre nós, né? Como igreja, como indivíduos, como crentes e seguidores de Jesus Cristo. E o primeiro chamado de Deus que eu vejo é para que a gente viva para a eternidade. Viva aqui nessa terra com os olhos lá na eternidade. Quantas vezes nós somos empurrados pela própria vida para baixo, para que a gente seja pessoas que não entendem o propósito dessa vida, para que sejamos pessoas que vivem desanimadas, frustradas, que não têm um ânimo para continuar aqui. Quantas vezes a vida tenta nos impulsionar para esse desânimo e fazer com que a gente abandone o caminho da verdade. São circunstâncias dizendo que não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo. E a gente fica escutando essas coisas. Eu estou tentando viver para Deus, mas as coisas não vão bem. E essas coisas chegam até a nossa porta e insistem em bater. Às vezes o que nos deixa perdido é justamente tomar uma decisão a respeito de nossa própria vida. E nós nos vemos assim numa situação onde se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Quantas vezes nós nos deparamos com essas situações na nossa caminhada cristã? E essas situações que se colocam na nossa vida, sem a gente chamar, é claro, parece mais uma pedra no nosso pescoço, tentando puxar a gente para baixo, olhando para baixo. Você vai ficar aqui, você não vai ir além. Quantas coisas nos chegam até a nossa vida, tentando nos botar para baixo. E é justamente nesses momentos de decisões e circunstâncias difíceis na nossa vida que o desânimo nos pega
E ele tenta abafar a voz de Deus, que antigamente você ouvia tão nítida, tão clara, e de repente você não consegue escutar mais ela parece um sussurro lá de longe, que você mal entende o que Deus está falando com você. E nós esquecemos de ouvir a voz de Deus e passamos a ouvir a voz das circunstâncias, a voz do desânimo. É difícil mesmo, não vai dar, vamos parar, esse caminho está complicado, eu não vou conseguir. Quantas vezes nós ouvimos? E aí nós nos deparamos com Paulo nesse texto dizendo o seguinte: por isso nós não desanimamos. Não desanimamos. Eu vejo o apóstolo Paulo dizendo essas coisas, e eu olho para a vida de Paulo e eu vejo que ele tinha um motivo para não desanimar. Ele tinha um motivo, havia algo que mantinha Paulo animado quanto à sua vida. Não importasse o que ele estivesse passando, se ele estava algemado, se ele estava numa embarcação que estava afundando, ele tinha um ânimo sobre a vida dele. Paulo entendeu uma coisa. Ele chegou a dizer lá em Filipenses que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Podia passar fome, podia passar riqueza na sua vida, mas ele podia todas as coisas. Paulo entendeu uma coisa, que a vida dele devia ser vivida com os olhos na eternidade. Ele viveria circunstâncias difíceis, é claro que viveria, sim, ele viveria. Ele iria sofrer, ele sabia disso. Ele podia ser morto, com certeza. Ele sabia onde ele estava se metendo quando ele entregou a vida para Jesus. Mas algo aconteceu no coração de Paulo. Algo mudou totalmente a sua visão, a sua maneira de viver nesse mundo. E ele decidiu morrer antes que o matassem. Ele decidiu levar sempre no corpo o morrer de Jesus, como a gente lê no versículo 10 desse mesmo capítulo. Levando sempre o morrer de Jesus no nosso corpo. Ele decidiu morrer antes para essa vida. Paulo enxergava uma coisa na sua frente. Ele enxergava a vida eterna que estaria esperando ele se as coisas dessem errado no meio da sua caminhada. Paulo, ele conseguia ver isso, por isso que ele não tinha medo das espadas, por isso que ele não tinha medo daqueles que o prendiam, da multidão enfurecida, por isso que ele não tinha medo. Eu acho que Paulo pensava assim quando se deparava com algumas missões difíceis, né, e perigosas, né? Ele dizia: essa viagem é perigosa, eu posso morrer no mar, mas se eu morrer, eu vou encontrar com o meu mestre. E isso animava ele. Isso trazia nele um grande senso de alegria de estar na presença do Senhor, não importando a circunstância que o levasse até lá. E isso é uma coisa tremenda. Ele pensava: só um pouquinho, segurem aí, não tenham medo se isso aqui der errado, porque Deus vai estar nos esperando do outro lado. O padrão de vida de Paulo era focar nas coisas eternas, não nas coisas passageiras desse mundo. O padrão de vida de Paulo era esse: olhar a eternidade, olhar o que não podia ser visto pelos olhos carnais. Como diz no versículo 18: o barco está afundando, confie nele. Ele é poderoso para nos livrar, mas se nós morrer aqui,
não tem problema, Jesus vai estar conosco lá, nós vamos estar com Ele. Uma serpente uma vez picou Paulo, mortal. Os homens só olharam e disseram: esse aqui ó, se livrou de uma tempestade e agora veio aqui e vai morrer. Paulo só chacoalhou. Eu acho que o pensamento dele era: se eu morrer, estou com o Senhor, se não morrer, vou continuar a minha missão. Paulo enxergava o invisível. Paulo conseguia ver o invisível. E isso mantinha o ânimo da vida de Paulo. Ele aprendeu a se mover pela eternidade, por um prêmio que se chama Jesus Cristo. Em Filipenses, na carta aos Filipenses, Paulo descreve isso. Ele diz no capítulo 3, versículo 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, porque por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esse era o pensamento de Paulo. Tudo mais perdia a prioridade na vida de Paulo. Tudo mais. Quando Paulo colocava na balança as coisas deste mundo, de um lado e de outro lado colocava Jesus. Ele olhava para sua fama versus Jesus. Ele disse: não quero a minha fama, eu fico com Jesus. Ele colocava a sua vida confortável de um lado da balança e colocava Jesus de outro. Não quero minha vida confortável, eu quero Jesus. Uma vida tranquila versus Jesus, 1000 vezes Jesus. Não quero uma vida tranquila, não quero uma vida sem perseguições. E Paulo seguia na sua missão com o seu ânimo para cumprir aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Paulo estava com os seus olhos nas coisas que não se podiam ver com olhos carnais, somente com os olhos da fé. Ele conseguia enxergar a eternidade esperando por ele. E isso mantinha uma chama tão forte no coração de Paulo, que as situações difíceis da caminhada não impediam ele de amar o Senhor mais e mais. As situações difíceis não conseguiam fazer ele deixar de continuar a viver o Senhor inteiramente e se separar numa vida consagrada a Deus. E talvez essas sejam as coisas mais necessárias no nosso tempo. Nós começamos e precisamos, na verdade, andar motivados por aquilo que não enxergamos e não por aquilo que enxergamos nessa terra. Andar com o objetivo de ganhar o céu e não a terra. Andar desejando ardentemente ganhar a Cristo, como Paulo fala aqui no versículo 8 de Filipenses. Porque eu as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Mas agora pensa no cristianismo de hoje. Olhe para as pessoas, como elas têm levado a sua vida cristã em comparação àquilo que Paulo entendeu e olhava. As pessoas põem na balança a sua reputação e do outro lado colocam Cristo. E eles dizem: eu não consigo falar de Cristo, eu não posso, porque se eu falar de Cristo aqui, eu vou perder a minha reputação, então eu fico com a minha reputação. As pessoas tentam argumentar com Deus que elas não podem ir além do cristianismo que elas têm vivido. Se tem novela, se tem filme, se tem jogo de futebol, se tem Olimpíadas,
Não dá para ir na igreja. Primeiro isso, depois a igreja. Se der um tempo eu vou orar, se der um tempo eu vou ler a Bíblia. E o pior é que essas pessoas, elas estão enganando a si mesmas, achando que amam o Senhor de todo o coração. E isso pesa no meu coração. Quantas vezes eu tenho amado ao Senhor de todo o meu coração? Porque se Jesus resume a lei, toda a lei, em um versículo que diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma. Quem tem conseguido fazer isso? Tem pessoas que cantam de olhos fechados, que até saem algumas lágrimas. Mas uma coisa simples como dedicar o dia do Senhor para o Senhor, elas não conseguem. Eu sei que isso é uma palavra forte, mas é algo que Deus ministrou no meu coração. Chega no domingo, o dia que nós consideramos o dia do Senhor, a pessoa dorme até 1, levanta, faz o seu chimarrão, faz o almoço, está tudo tranquilo. Depois vai para a TV, assiste o futebol, assiste o Faustão, e depois do Faustão ele vai pensar se ele está com vontade ou não de ir no culto. Dia do Senhor não, foi dia do homem, foi dia de si mesmo, foi dia dos outros, das visitas, mas dia do Senhor, sem começar, sem fazer uma oração, sem pegar a Bíblia e ler, não orou, não leu a palavra, não teve comunhão, não falou nada espiritual o dia inteiro. Daí quando chega no culto, eu não senti nada, eu não ouvi nada, Deus não fala mais comigo. Deus tem ânimo para nos dar, mas a gente precisa compreender uma coisa. Paulo se esforçava por seguir ao Senhor, não tinha ruim para ele, era muito além de um culto. 2 horas às vezes a gente está reclamando, está dizendo: não dá, muito ruim, está muito comprido esse culto. 2 horas do dia do Senhor. Gastamos os nossos dias vivendo uma vida passageira, vivendo uma vida que os nossos olhos estão postos nesse mundo, nas coisas que a gente pode ver, e raramente lembramos da eternidade que nos espera. E o que acontece? É por isso que quando chega o dia mau, que Efésios fala, ele diz: olha, vistam a armadura de Deus para que quando chegar o dia mau, vocês estejam firmes e inabaláveis. Mas quando chega esse dia mau, nós nos desanimamos. O desânimo nos pega, porque nós passamos o tempo inteiro vivendo para esse mundo, sem olhar a eternidade. Nós desanimamos, nós desfalecemos de servir a Deus, de cultuar o seu nome. Nós não conseguimos lembrar das coisas que Deus nos falou, porque alimentamos a nossa vida somente com coisas passageiras e terrenas. E o desânimo vai tomando conta das nossas vidas, porque não houve lugar para que a palavra de Deus, para que esse ânimo que Paulo fala, nos enchesse. E aí só há lugar para o desânimo. Há uma frase que eu aprendi e me marcou profundamente a respeito da vida eterna.
ela diz assim: o grande desafio de todo cristão é desaprender a vida do mundo e aprender a vida do céu. Esse é o maior desafio de todo cristão. A eternidade precisa fazer parte do seu dia a dia. Essa eternidade, ela precisa fazer parte do seu negócio, da sua casa, do seu pensamento. Se ela não fizer, não tem como você ouvir a voz de Deus no meio da angústia, no meio da tribulação. O chamado de Deus é para a eternidade. Pois quando o dia mau vier sobre a tua vida, você não vai enxergar o dia mau. Você vai enxergar na eternidade. Aquele é só um dia. O dia é passageiro e a eternidade não. O dia mau é passageiro. Porque quando o desânimo vier sobre a tua porta, você vai ouvir a eternidade gritando dentro de você. Isso tudo não tem poder na sua vida. Isso tudo não tem poder na sua vida se você está olhando o invisível, se você está olhando para o impossível de Deus sobre a tua vida. Você precisa entender o que Paulo entendeu lá em Colossenses 3, 2 e 4, diz assim: pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e com a sua vida, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Em glória. Colossenses 3, 2 a 4. O desânimo só domina aquele que parou de enxergar o invisível. O desânimo só chega na sua porta e na sua casa e fica lá se você parou de olhar para a eternidade e passou a viver para as coisas aqui da terra. Segunda coisa que nos faz vencer o desânimo espiritual: a prova de nossa fé é passageira. Nós precisamos entender essa verdade. A prova da vossa fé é passageira. É isso que Paulo fala ali aos Coríntios, no texto que a gente leu. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Leve e momentânea tribulação. As coisas que se veem são temporais, Paulo fala aqui. É passageiro. Quando nós vivemos uma vida focada no agora, as convicções espirituais, elas não são discernidas por nós. Nós não entendemos mais essas convicções espirituais. Nós passamos a viver pelas coisas que vemos e não mais pelas coisas que sabemos que Deus nos prometeu. E nós não conseguimos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. A tribulação passa a ser eterna quando você não olha para a eternidade. A tribulação, o dia mau, passa a ser eterno e a sua fé é passageira. Porque você só consegue crer por um momento e você acha que aquela tribulação e aquele desânimo não vai acabar mais. O desânimo que as circunstâncias trazem sobre as nossas vidas é tão grande que você não consegue acreditar nem que Deus é poderoso para salvar você, porque você está dominado pelo desânimo. E é nesse momento que você fala a célebre frase, né? Deus se esqueceu de mim. Porque o desânimo dominou a sua vida.
Porque agora você pensa que a prova da sua fé é eterna, que a tua tribulação é eterna. A vida foi me ensinando algumas coisas na minha caminhada. E uma frase que eu nunca esqueci, que é tão simples para a minha vida, eu acho que para vocês também vai ser tão simples, mas eu passei a tentar regrar a minha vida a partir disso. São duas palavrinhas: tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Uma hora ou outra acaba. Aquilo não é o fim. Aquela circunstância não é o fim. Para aquele que serve a Deus, ele entende uma coisa tão real que a palavra de Deus nos diz. Está lá em 1 João, eu gostaria que você abrisse lá. 1 João 2,17. Primeira João 2,17 diz assim: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eternamente. Os nossos olhos precisam estar postos na eternidade. O mundo passa. O mundo e o seu desejo acabam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre. Aquele que está conectado com Deus, ele passa pela dificuldade sabendo que ela não dura para sempre. Porque ele não está olhando para a circunstância, para o dia mau. Ele está olhando a eternidade. Ele está olhando além daquele momento. Só que a pessoa que não tira os olhos das coisas deste mundo, ela não consegue ver a eternidade. Ele não consegue olhar para Deus quando o desânimo vem e o domina. A prova vem e ele pensa que isso é eterno, que não vai acabar nunca. E eu quero te dizer, meu irmão, tira os teus olhos das circunstâncias. Tira os teus olhos desse desânimo. Olha para a eternidade ao lado de Cristo. Olha para o Deus da eternidade. Olha para o Deus da eternidade. As coisas aqui são passageiras, meu irmão. O choro, a dor, a tristeza, a tribulação, a perseguição, tudo isso é passageiro. Isso vai acabar. Ele prometeu isso. Se ele prometeu, ele cumpre. Ele disse que ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos. Ele disse. Ele disse que você não vai ter mais dor. Ele disse que você não vai ter mais doença sobre a tua vida. Foi ele quem disse. Ele disse que você estaria só na presença dele por toda a eternidade. E o Salmo 16 fala algo tão tremendo que mexe muito com o meu coração, porque ele diz que na presença dele há plenitude de alegria, plenitude completa, alegria completa. E ele diz que na direita dele há delícias para sempre. Nunca mais você vai precisar chorar. Não vai precisar sentir dor. Não vai precisar dizer: o desânimo me pegou e eu não consigo mais ir para frente. Nunca mais. Porque na presença dele, a plenitude de alegria, e do seu lado direito há delícias, e do seu lado direito está Jesus. É temporal, meu. A prova da nossa fé é passageira.
é temporal. Você só tem que olhar para o lugar certo. Você só tem que olhar para a eternidade e não para a circunstância. Você não pode ficar olhando com olhos humanos. É passageiro. Primeiro Deus te chama para olhar para a eternidade. Depois Ele te conscientiza que isso é passageiro. E depois, no terceiro ponto, o ânimo que devemos ter é a esperança de encontrarmos com o Senhor. É a esperança que temos em encontrar com Jesus Cristo. E ali, no texto de Coríntios, Paulo continua falando a respeito daquela vida de ânimo que agora ele tem. E ele fala sobre, no capítulo 5 e versículos 6 e 8, ele fala sobre o ânimo que ele tinha. Ele diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Os olhos de Paulo não estavam nessa terra. Os olhos de Paulo iam além. O maior desejo de todo cristão deveria ser: eu quero me encontrar com Jesus. Eu preciso me encontrar com esse Deus que me salvou, que foi pregado numa cruz, que se entregou para a morte no meu lugar. Esse deveria ser o maior pensamento. Um pensamento inquietante no nosso coração. E quando eu estudo as histórias dos homens e mulheres de Deus que sofreram muito por causa da sua fé, e eles preferiam morrer do que dizer que eles não conheciam a Cristo, eles preferiam ser chifrados por touros, ser crucificados, eles preferiam ser atirados a leões do que eles dizerem algo que ofendesse o coração deles em relação ao Senhor. E dissesse: não, eu não tenho como dizer eu não conheço. Eu conheço, Ele transformou a minha vida. Eu não posso dizer que eu não conheço Jesus. E eu comparo a vida desses amados irmãos com o cristianismo de hoje. Isso me machuca, porque eu vejo assim pessoas achando muito difícil ir à igreja, e aqueles homens, eles não tinham nada no coração deles que impediam eles de se reunir para adorar o Senhor. Mesmo a morte, e ainda existe hoje, pessoas que se arriscam a sua própria vida para se encontrar e se reunir e adorar o Senhor como igreja. E eu me pergunto: Deus, há alguém nesse tempo que consegue adorar, que tem essa consciência de te amar de todo o coração como esses irmãos amaram? Eu disse: eu quero ser assim, meu Pai. Eu não posso prestar um culto fraco para o Senhor, o resto do meu dia para o Senhor, o resto da semana. Eu me pergunto o que dava ânimo para esses homens e mulheres de Deus correrem o risco de morrer para adorar ao Senhor, para viver uma vida com o Senhor. E a resposta no meu coração é bem clara: eles se queriam muito se encontrar com aquele que salvou a alma deles.
Não havia nada que eles temessem mais do que não poder encontrar com Ele um dia. Porque aquilo foi muito real nas vidas deles, assim como é na nossa. Eles viviam a sua vida imaginando o dia que iam encontrar com o Senhor. Imaginando quando que eles iam abraçar o Senhor e dizer: Deus, Tu me salvou e eu Te agradeço por isso de todo o meu coração. Esse era o ânimo da vida deles, aquilo que mantinha eles na caminhada, apesar de todo o desânimo que a vida trazia sobre a vida deles. Desejar encontrar o Senhor é o maior motivo de ânimo para que nós continuemos, a lutar nessa terra, mas não olhando para as coisas da terra, olhando para a eternidade. E eu vi um filme, talvez você tenha visto, que se chama Você Acredita. E no final desse filme há algo que me marcou muito. Quando ele começa a narrar aquela história, ele conta uma história. E ele diz que, quem sabe, não tenha ninguém que consiga ver o quadro inteiro, tipo, do ponto de vista de Deus em relação à nossa vida aqui na Terra. Ele não sabe se tem alguém que vê esse quadro inteiro, porque parece que nós somos como crianças sentadas no chão, olhando um tapete sendo tecido pelo lado de trás. Nós estamos ali olhando a parte de trás daquele tapete. E enquanto a gente olha aquilo ser tecido, nós olhamos aquelas coisas informes, cheias de cores, mas sem sentido nenhum. E nós olhamos aquilo e não tem sentido, não tem desenho, não tem nada disso aqui. Tudo que a gente vê são linhas e cores. Mas aí ele diz assim: um dia nós vamos estar do outro lado. Um dia nós vamos estar do outro lado. E a gente vai poder ver a genialidade da obra-prima de Deus. O que Deus estava fazendo quando Ele enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade. Ele diz que no centro daquele tapete, quando a gente passar para o lado de lá, a gente vai ver uma cruz desenhada, que foi o centro da nossa vida, o centro de tudo, que conseguiu transformar o mundo inteiro. Um dia a gente vai estar lá. E eu particularmente não vejo a hora de ver a obra-prima do Senhor. Meu irmão, você pode estar olhando a sua vida agora, meio informe, em meio a todo desânimo. Você só está vendo cores sem sentido, linhas, por causa da situação da sua vida, vendo destruição. Mas eu queria te dizer, olha para o lado de lá. Essa só é a parte de trás do tapete. Um dia você vai estar do lado de lá. Do outro lado, tudo vai fazer sentido. Do outro lado, você vai ver que Cristo sempre esteve no centro da tua vida. E você se desesperou, você tentou desistir, mas quando você olhava para a eternidade, o ânimo voltava. Viva aqui,
pelas coisas que você não consegue ver. Viva aqui pela eternidade. Cristo é o seu verdadeiro prêmio. Paulo disse: eu considero tudo como perda para mim poder ganhar Cristo. Eu sei que o desânimo vem, que as dificuldades vêm, mas tenha isso em mente. Do lado de lá é que te dá esperança. Eu queria terminar com um texto que diz o seguinte, Hebreus 13:13. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos aqui a vida. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Não sei de que forma, Senhor, o Teu Santo Espírito falou ao coração de cada um, mas eu tenho plena convicção, Pai, que o meu coração, o Senhor me deixou claro o ânimo que vem, Senhor, lá da eternidade para a minha vida. Quanto as provas são difíceis, as decisões, o quanto aquelas coisas que tentam nos puxar para baixo, Senhor, se levantam contra a nossa vida. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê ânimo. Dê ânimo, Senhor, para meus irmãos olharem para além deste mundo, Pai. Para que eles olhem, Senhor, para a eternidade. Para que eles olhem, Senhor, para o Deus da eternidade. Que não há nada impossível para esse Deus. Para que eles reconheçam, Senhor, que em todos os momentos o Senhor estava ali. Nós só precisávamos olhar para Ti, Senhor, e não para as circunstâncias. Por isso, Deus, transforma o nosso coração, Pai, abre os nossos olhos, para que a gente enxergue além do dia mau, Pai. Para que a gente enxergue além, Senhor, da circunstância que tenta, Senhor, nos desviar do propósito que o Senhor tem para nós aqui. Eu sei, Senhor, tenho plena convicção, porque a Tua palavra diz que o Senhor enxugará todas as lágrimas, que o Senhor trará paz para o Teu povo. E por isso eu peço, Senhor, que os olhos espirituais de meus irmãos olhem para isso, olhem para as Tuas promessas, Senhor, porque elas não falham, Deus. E por isso, Senhor, no nome de Jesus, toma essa igreja nas Tuas mãos, Pai. Nós oramos por avivamento, Pai, porque nós precisamos enxergar muito mais do que essa terra. Porque nós queremos viver de acordo com a eternidade, Pai. De acordo com os propósitos eternos do Senhor para essa igreja, Deus. Não deixa, Senhor, que os nossos olhos olhem para as circunstâncias e as nossas vidas esmoreçam, Senhor, em meio às provas e tribulações, Senhor. Essa batalha é do Senhor. Esse povo é do Senhor e Ele não vai desistir, Pai. Porque o Senhor tem conduzido essa igreja para honrar o Teu nome, Pai. Para não sair da Tua verdade nunca. Por isso, Deus, no nome de Jesus, capacita os meus irmãos a olharem além deste mundo, Pai. A olharem para a eternidade, Deus. Eu te peço em nome de Jesus que as batalhas espirituais de cada um, Senhor, sejam vencidas quando eles entenderem, Pai, que o propósito do Senhor é eterno sobre a vida deles, Senhor.
Em nome de Jesus, ministra, Senhor, no coração de cada um esse propósito eterno durante essa semana, durante essa noite. Fale, Senhor, com cada um de nós, para que nós tenhamos bom ânimo, como Paulo nos ensinou, Pai. Tenhamos bom ânimo, Senhor, porque um dia encontraremos com o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.